Duas leis que regem o mundo espiritual. O apóstolo Paulo apresenta aqui na Epístola aos Romanos duas leis que regem o mundo espiritual. E quando nós falamos em leis, nós estamos falando da sua força, do seu poder de nos prender debaixo dela, de nos vincular ao destino que ela nos dará. No mundo humano, no mundo terreno, grandões, influentes, muitos conseguem burlar a lei. Muitos conseguem burlar a lei, comprar a sua sentença, não é verdade? Mas no mundo espiritual não existe homem ou mulher, não existe grande que consiga burlar as leis do mundo espiritual. O apóstolo Paulo nos apresenta duas leis no mundo espiritual aqui, no capítulo 7 e capítulo 8. Vamos ler capítulo 8, versículo de número 2 da Epístola aos Romanos. Diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis apresentadas pelo apóstolo Paulo: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. No capítulo de número 7, o apóstolo Paulo, ele entra em desespero. Antes de chegar aqui no capítulo 8, ele aqui vai apresentar no capítulo 7, ele vai discorrendo e ele descobre a lei do pecado que está nos seus membros. Ele entra em desespero. Olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele entra em desespero, porque ele entende que esta lei do pecado está inserida nos seus membros, está inserido nesse corpo. Olha o que ele diz aqui no verso 25, capítulo 7, verso 25. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado está nos membros, está em nosso corpo. E vamos aprofundar nisso? Olha só, no Salmos de número 51 e o verso 5, Salmos de número 51 e versículo de número 5, acompanha aí conosco, Salmo 51, olha o que o salmista diz, irmãos. Salmos de número 51 e verso de número 5, ele vai dizer assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Há uma profundidade grandiosa aqui, porque nós percebemos que a lei do pecado está em nossos membros. Então o ser humano, ele já nasce com este germe, com esta força de lei nos seus membros, no seu corpo. A lei do pecado e da morte está inserida, está em nosso corpo, e esta lei tem força. É por isso que Eclesiastes, no capítulo 7, verso 20, o escritor vai dizer: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Olha só, não há homem que faça o bem, todos pecaram. Aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 23, diz assim o texto sagrado: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então perceba, a lei do pecado, ela está inserida em nossos membros. O apóstolo Paulo entra em desespero em saber dessa lei do pecado. Por quê? Porque quem está sendo regido por esta lei do pecado, olha só o que diz Romanos, capítulo 6 e verso de número 23. Diz assim a Bíblia Sagrada, Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esta lei nos prende debaixo do pecado, que nos segura. Ela tem uma recompensa para nós. E qual é a recompensa? É a morte. E a Bíblia nos apresenta 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então o ser humano, ele tem um destino. Qual é o seu destino? O inferno. O seu destino é estar na eternidade longe de Deus. O seu destino é estar longe de Deus, na eternidade, sofrendo por todo sempre. Enfim, é isso que a Bíblia nos apresenta. Mas
O apóstolo Paulo, quando ele descobre essa lei do pecado e da morte, que ele vai descrevendo isso, quando ele entra em desespero, ele olha para Cristo Jesus, a sua obra no Calvário, a sua morte expiatória. Ele olha para Cristo Jesus e quando ele diz que ele está em desespero, miserável homem que sou, versículo 24 do capítulo 7, quando ele chega no versículo 25, ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa agora a descrever e a mostrar o outro ambiente que é regido, o outro ambiente espiritual, a lei espiritual que rege agora. Ele vai dizer assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando entra no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então percebam que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está sendo regido pela lei do Espírito de vida em Cristo, essa lei você consegue andar por ela em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro jeito de andar por esta lei. É só em Cristo Jesus. Ele sim, ele nos deu, ele nos presenteou com esta lei. Então esta lei tem força agora. Ela tem força de nos arrancar do outro ambiente, do outro caminho. Ela tem força de nos arrancar e nós andarmos agora na sua presença. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer disso, que ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele vai entendendo que a força da lei do pecado que está nele o prende e ele não consegue agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, agora nós temos força para vencer o pecado. Outrora não conseguimos, sempre estávamos mentindo, sempre estávamos fazendo coisa errada. Pessoas que eram viciadas em determinadas coisas, não conseguia desvincular desses vícios que desagradam a Deus, mas agora, quando entregou a sua vida a Cristo, essa pessoa, ela consegue, mas não por si só, pelas suas forças, porque por si só o ser humano ele não consegue desvincular da lei do pecado, é só em Cristo Jesus. Mas quando eu aceito a Cristo Jesus agora, nós conseguimos, com o poder de Deus, com a presença de Deus, do Espírito Santo, a lei do Espírito de vida, nós conseguimos agora trilhar um caminho que agrada a Deus, trilhar um caminho que nos levará não à perdição eterna. Este caminho do Espírito de vida em Cristo Jesus, a Bíblia vai nos revelar e nos mostrar que ela vai nos levar ao céu de glória, à presença de Deus, a salvação da nossa alma. Salvação, essa lei do Espírito de vida nos levará à salvação, à presença de Deus, uma vida após morte na presença de Deus, que a Bíblia nos apresenta. Então, duas leis, a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte, que é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. Amém? Que andemos pela lei do Espírito de vida. Para eu andar na lei do Espírito de vida, eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. Eu tenho que estar sendo regido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele habita em nós, quando nós aceitamos Jesus. E agora um desejo maior agora vai estar em nosso coração de servir a Deus, de ler a sua palavra, de orar, de querer agradá-lo. Não é que não vamos pecar mais, somos pecadores, constantes pecadores, mas agora isso vai ser um acidente em nosso caminho. Vai ser um acidente, porque agora nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos força para abandonar o pecado. Nós temos força
aleluia, para abandonar o erro, para abandonar as coisas que desagradam a Deus. O Espírito de Deus nos dá força para desvincularmos disso. Aleluia. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Você que ficou até aqui, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e vamos juntos caminhar para o céu de glória. Amém? Que Deus abençoe você.